This meeting is being recorded. Bom dia a todos que estão entrando. Desculpem o atraso, a gente teve uns probleminhas de conexão, mas já está tudo certo. Bom dia, Valéria. Aproveitando que vocês já estão mandando pelo chat, vão avisando também se o som tá bom, se a imagem tá boa, se está tendo algum problema. Já avisem a gente que a gente corrige antes de dar início à discussão. Bom dia a todos. Ótimo, parece que está tudo certo, então. Muito bom, já tem o pessoal se conectando, mas para a gente não sair muito da nossa programação, então, já vou dar início. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da segunda Supply Chain Week da Câmara Brasil-Alemanha. A gente realizou uma primeira edição dessa semana de Supply Chain o ano passado, em abril. Foi um grande sucesso também. A gente realizou 5 eventos ao longo da semana discutindo os principais assuntos relacionados à área. E por conta do grande sucesso e também pela grande resposta do público bem positiva, a gente resolveu repetir um formato um pouquinho diferente para esse ano, diminuindo um pouco o número de dias em que a gente vai fazer os eventos. Então, a gente vai vamos ter 6 temas para serem discutidos em 3 dias. Então, hoje a gente vai ter 2 painéis, amanhã 2 palestras e na quinta-feira mais 2 painéis também. Então, hoje a gente está aqui com Rodrigo, Roberto e Renato, que já vão se apresentar daqui a pouquinho, e esse primeiro painel vai ser para discutir, então, interrupção da cadeia de suprimentos. Então, acho que foi algo que as empresas sofreram bastante, principalmente durante a pandemia, e ainda estão sofrendo com todas as mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, hoje a gente vai ter uma ótima discussão, daqui a pouquinho vou passar a palavra para o Renato, que vai ser o moderador, mas só passar algumas instruções em relação ao Zoom para vocês, tá? Durante todo o evento, o Q&A, que é o ícone que fica aqui embaixo, na parte de baixo da tela de vocês, que são os 2 balões, está aberto, tá? Vai ficar aberto durante todo o evento. Fiquem 100% à vontade para enviar as perguntas, comentários que vocês queiram fazer sobre o tema, que a gente vai passando para os palestrantes. De qualquer forma, o chat também está aberto. Eu só peço que no chat vocês concentrem se tiver qualquer problema de conexão, de áudio, de imagem, qualquer problema mais técnico em relação ao Zoom, que vocês concentrem isso no chat e perguntas, comentários sobre o tema no Q&A, tá? De qualquer forma, qualquer coisa, eu vou estar aqui como organização da Câmara para ajudá-los no que precisar. E, além disso, ao final da discussão, a gente vai ter uma pesquisa de satisfação do evento. São 3 perguntas de múltipla escolha bem rápida para vocês responderem, que a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Então, peço, por gentileza, que vocês respondam. Não vou me estender mais. Rodrigo, Roberto e Renato, muito obrigado por estarem aqui. E, Renato, a palavra é sua. Legal, obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo, Roberto. É um prazer estar com vocês também. Bem interessante, eu participei ano passado da primeira Supply Chain Week e eu acho que nada melhor do que a gente novamente falar sobre o tema, né? Próprio nossa área já diz, Supply Chain conectados, né? Essa cadeia conectada. Eu acho que é muito bacana discutir com outras empresas quais são os nossos desafios que a gente vem apresentando, né, e que deve seguir aí nos próximos anos. Então, é muito bom compartilhar nossas experiências para nos ajudarmos como aí, o facilitador da Câmara Brasil-Alemanha. Bom, meu nome é Renato Lantin, sou diretor de supply da BASF, mais de 20 anos na BASF e mais de 25 nas operações de supply. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Com isso, eu queria passar a palavra para a Roberta. Roberta, prazer estar aqui com você, se pudesse apresentar. Então, bom dia, pessoal. Eu que travei um pouco aí para entrar, né? Então, a gente sabe que isso acontece, então me desculpo com todo mundo antes de tudo. Então, eu sou a Roberta Palácio, eu também já tenho aí um background de mais de 20 anos, mas a minha experiência ela é do mercado automotivo, e hoje eu sou executiva de Supply Chain na Continental. Tá, então, agradecer também de estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu estou para dividir a minha experiência. Então, bora lá. Obrigado, Roberto. Vai ser uma ótima conversa. Rodrigo, da Agilita, se pudesse apresentar. Obrigado aí, Guilherme, pelo convite.
Um bom dia para todo mundo aí. É sempre uma satisfação enorme poder estar junto com vocês aí, compartilhar um pouquinho das experiências, né? Principalmente nesse momento onde o tema de interrupção de cadeia de suprimentos ele está bem latente aí no mercado, né? Apresentando um pouquinho, eu sou o Rodrigo, também tenho 22 anos aí de experiência na parte de supply chain, sou engenheiro mecânico. Costumo dizer que minha formação, na verdade, ela é do mercado automotivo, né? Trabalhei por 12 anos na Bosch, tive a oportunidade de passar 2 anos numa expatriação na Hungria, implementando processos de compras lá numa planta nova da Bosch. E hoje eu estou na Gelita, que é uma empresa do ramo alimentício, fabricante de colágeno. Tá? Excelente. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com você também. A ideia é a gente bater um papo. Eu queria, talvez, para a gente organizar nosso tempo, aí tentar padronizar um pouco, 3, 4 minutos cada resposta, para a gente conseguir fluir em vários temas. E também fiquem abertos de trazer outros tópicos, não só os que a gente começa a discutir aqui. E aí, queria, talvez, começar com você, Roberta. Quais são os principais fatores que vêm causando aí essa interrupção, né? Estão mais nos fatores internos, nos fatores externos? O que vocês vêm aí identificando como interrupção na sua cadeia dentro da Continental? Então vamos lá, internos, o que a gente observou, agora eu acho que já está um pouco mais superado, foi a questão, claro, do absenteísmo, né? Por tudo que a gente passou, então a gente sofreu muito com isso, hoje está ok. E externo, o ramo que eu trabalho, que é o automotivo, ele está relacionado principalmente a semicondutores. Então, qual o background disso, né? As pessoas começaram a ficar mais em casa, teve uma demanda muito maior por telefone, notebook, um videogame para os filhos, e aí todo esse tipo de produto, o mercado direcionou, né, esses semicondutores para fazer esses produtos, enquanto a demanda do automotivo despencou. Quando teve esse aquecimento de novo e essa busca, então realmente o mercado saturou. Então ele não cabe. A gente acompanha aí na mídia sempre essa paralisação das montadoras por conta de semicondutor, né? Um tema latente aí nos últimos 2 anos. E eu diria que esse seria o principal. E claro que a gente também teve um monte de surpresa, né? Nevasca, Canal de Suez, outros fatores que a gente acho que nunca viveu nessa intensidade. Então, veio corroborar aí para deixar ainda mais desafiador o dia a dia. Com certeza. Eu acho que a maioria das pessoas, como nós, que já temos uma grande experiência, a gente nunca viu uma cadeia de supply chain tão estressada, né? Uma informação interessante, o mercado logístico internacional nunca teve tão crítico desde a containerização, desde o começo de containers. Então, é um Imagina. desafio, né? E aí, Rodrigo, a Roberta falou um tema principalmente da digitalização dos computadores. Como que você vê o impacto da digitalização para mitigar esses desafios, né? Vocês vêm trabalhando em digitalização, vocês vêm que iniciativas talvez você poderia compartilhar com nós que vem ajudando a trabalhar nesse tema da interrupção? A gente também sofreu, a gente vem sofrendo, na verdade, né? Não tanto por ser uma fabricante aí de colágeno do ramo alimentício, a Gelita está correndo alguns riscos, na verdade, muito mais com insumos químicos, e isso também em função de guerra e tudo mais. E relacionando isso com digitalização, o que a gente vem buscando fazer é justamente aumentar a nossa rede de fornecedores, desenvolver fontes novas e trazer insumos importados também, não só do mercado local, né? E aí ferramentas novas, como existem vários softwares aí de supply chain no mercado, o Ariba, por exemplo, é um dos mais conhecidos aí. A gente vem tentando implementar esse tipo de ferramenta justamente para aumentar o nosso leque de visão e de visibilidade da rede de fornecedores para desenvolver segundas fontes com o objetivo de mitigar esses riscos. Excelente.
Você tocou um tópico que está totalmente correlacionado com o que a Roberta comentou, né? Mesmo no setor de químico, no automotivo, todas as cadeias vêm sofrendo, né? Como que vocês vêm se preparando para minimizar, mitigar essas interrupções? Eu acho que isso pode ser latente para todas as associadas da Câmara e que serve não só para o mercado automotivo, químico, de construção, de manufatura, de indústria, né? O que vocês vêm fazendo para mitigar as interrupções adicionais, a buscar novos fornecedores, a buscar novas rotas? O que vocês vêm trabalhando? Talvez aí eu volto para a Roberta, e depois, Rodrigo, se você puder complementar o que a Roberta contribuir. Bom, o importante aí que você acabou de citar, acho que buscar novas rotas, né? Isso, como você comentou, o supply chain nunca teve tão estressado, então, eventualmente, a gente usa um prestador que ele vem por uma rota e, de repente, tem um colapso, a gente corre para trazer por outro, utilizando também outros tipos de embarque. Então, por exemplo, tem um serviço NNFO, que é o Next Flight Option, então, é uma tarifa super cara, mas ele garante que a minha carga não fica no chão, então envolve custo, mas eu tenho pelo menos garantia. Entrega final, a mesma coisa, né? Eu estou pronta para entregar para o cliente o tempo todo, 24 horas por dia, um carro atrás do outro. E eu acho também dentro de casa criar flexibilidade. Então, como a gente não sabia no nosso caso, né? O componente eu não consigo garantir que ele vai estar dentro da fábrica de segunda a sexta, ele chega num domingo. Então, eu precisei abrir turnos de produção de domingo e literalmente deixar as pessoas esperando para criar flexibilidade e trabalhar em função dos componentes. E não o contrário, que é o nosso dia a dia, né? Então, antigamente chegava um material e a fábrica roda, não, hoje fica as pessoas esperando. Eu acho que foram as principais medidas. No nosso caso, é mais difícil a gente pensar em material alternativo, né? Por conta de toda a validação que envolve aí, né? Por todos os requisitos de qualidade, o tempo mesmo de se aprovar um componente novo para colocar em um veículo. Então, eu acho que realmente foi trabalhar o transporte e criando a flexibilidade dentro de casa. Obrigado, Roberta. Rodrigo? Eu vejo que, assim, é tudo muito... A gente está passando por um momento muito novo, na verdade, né? Porque eu sempre tive um foco muito mais na área de compras, dentro de toda a cadeia de suprimentos. E como compras, nós sempre fomos direcionados para saving. A conversa sempre foi, durante esses últimos 20 anos aí, saving, KPIs de saving e por aí afora. E agora, pela primeira vez, nesses últimos 6 meses ou um ano, todo o foco ele está voltado justamente para manutenção e garantia do abastecimento, né? Que é algo novo, na verdade, e acaba quebrando alguns paradigmas. Eu vejo que um ponto importante, se a gente for correlacionar esses dois ambientes aí, quando a gente falava muito em saving, uma das coisas que a gente sempre buscava evitar eram estoques altos. Hoje, com essa mudança de cenário, eu acho que acaba sendo uma quebra de paradigma, manutenção de estoque, né? Até pela questão inflacionária e tudo mais, uma sugestão aí para quem está nos ouvindo é focar no planejamento do estoque, e o quanto mais vocês conseguirem aumentar o estoque, na verdade, isso também, a longo prazo, acaba trazendo um saving, né? Então, eu diria aí que um dos grandes pontos, nesse sentido, para mitigar esses riscos, é planejamento, né? A gente está muito bem alinhado com a produção para ter realmente uma acuracidade no planejamento de produção. A gente sabe que nem sempre isso é possível, ocorrem uns desvios aí naturais, tanto de mercado quanto desvios internos, mas é fundamental a acuracidade no planejamento. E aí, como lição de casa para nós, né, e aí para quem está mais voltado de compras, é justamente aí ter uma parametrização muito correta e um planejamento de estoque muito assertivo, né? E aí, uma pergunta que pode
pode estar ocorrendo aí tá, mas eu preciso aumentar meus estoques, mas por outro lado, eu também tenho falta de insumos. Como fazer isso, né? E aí vem a história dos fornecedores alternativos, buscar sempre uma estratégia de double sourcing. Ela ajuda não só na questão dos estoques em si, mas também fomenta a competitividade no mercado. Tá? Então, eu diria aí que planejamento de produção tem que ser um foco, e aí um trabalho correlacionado com a área de PCT, manutenção de estoques e estratégia de double sourcing para quem está mais focado na área de compras. Excelente. E eu acho que eu vou pegar um gancho no que ele falou, né? Apesar dos ramos serem tão diferentes, acho que a lição para todo mundo foi essa, né? Assim, era manter a fábrica rodando ou o cliente atendido e vamos fazer estoque, não importa quanto custa esse frete, né? Até porque a gente não tinha mais controle sobre isso. E realmente é quase desaprender o que nós três aí, com mais de 20 anos de experiência, praticamos a vida toda, né? Totalmente. E aí a gente acaba caindo num outro risco, que é o risco de custo, né? Naquela loucura do dia a dia, naquela dinâmica desenfreada de vamos manter a produção rodando, vamos manter a fábrica rodando, às vezes a gente acaba se cegando um pouco pelo custo. E aí, assim, até que ponto vale a pena realmente eu manter uma produção rodando, manter algo contínuo aí, sendo-se que o custo está indo embora, né? Então, é sempre muito bom ficar atento nesse ponto também. Com certeza. Vocês conversando, né, me fez lembrar algumas coisas que eu acho que é interessante, especialmente aqui, todos nós temos nossa casa matriz lá na Alemanha. O brasileiro naturalmente é muito mais dinâmico por todos os desafios que o nosso país já nos traz, né? E talvez aí uma coisa que eu refleti bastante sobre interrupção da cadeia de suprimentos, a gente teve lá um trial pequeno em 2018 na greve dos caminhoneiros, né? Que realmente fez a gente parar como indústria e pensar qual é o nosso estoque mínimo ideal caso venha ter uma nova paralisação, né? E a interrupção da cadeia de suprimentos, ela vem lá da greve dos caminhoneiros. Esse é um ano eleitoral, cheio de problemas geopolíticos, uma paralisação de uma rodovia. Então, eu acho que realmente nesse sentido, é como a gente se preparar internamente, fazer uma avaliação, qual que é o nosso estoque ideal, qual é o nosso produto crítico que vai parar toda uma produção ou não, ou que eu não tenho um fornecedor alternativo, né? Refletir sobre isso é fundamental. E que me vem exatamente um tópico super interessante, que nós da cadeia de supply chain nunca fomos tão estratégicos como estamos sendo nesses momentos agora. As nossas empresas nunca focaram tanto estrategicamente nas operações de supply, como vem sendo hoje, porque elas são os enablers para a gente continuar com as nossas operações. Eu acho que se a gente não estiver bem preparado, é um risco de a gente perder a oportunidade de mostrar o papel estratégico que as nossas áreas têm, né? Então, acho que esse é vocês fazem refletir, eu acho que para todo mundo que está aqui na call, né? Voltar para a gente cá e falar, primeiro, ter orgulho de ser supply, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Nós vamos trabalhar aí um pouco mais para frente no profissional do futuro, numa das outras sessões. Eu acho que convido a todos já para participar junto com a gente. Mas olhar isso e ter a importância de falar como o supply prioriza e consegue orquestrar as nossas operações mediante a todos esses challenges e prioridades que a gente vem tendo, né? Baseado nisso, eu queria talvez olhar um pouquinho, quais são as estratégias de curto, médio e longo prazo que vocês vêm olhando como críticas para vocês e que possa talvez ser interessante compartilhar com nossos colegas aqui. Roberta? Bom, antes de falar, eu queria complementar o que você falou, né? Eu acho que a gente teve uma valorização da área de supply, e isso é
simplesmente maravilhoso, porque ela é uma área que ela sempre foi vista como um desperdício, né? Um gasto. E quem está de fora, eu acho que é muito fácil enxergar assim, por que que essa peça tem demais desse item, né? Faz um cherry picking, ele escolhe qualquer um e claro, vai ter um estoque balanceado, vai ter um parâmetro errado, vai ter uma carga que você poderia ter escolhido outra rota, né? Depois é tudo fácil, né? Mas antes, quando a gente toma uma decisão, como é tenso, né? E aí eu vi a mesma coisa que você, assim, eu acho que as pessoas pararam de ver a gente como um desperdício e começaram a entender assim, puxa, esse departamento faz a fábrica rodar, eu preciso dessa área. Nossa, eles realmente matam uns 20 milhões por dia, não é um só, né? Então, eu acho que para nós acabou sendo um ganho nesse sentido. Então, compartilho aí da mesma opinião e eu tive a mesma experiência. E as pessoas, elas ganharam realmente corpo nesse sentido, de estarem orgulhosas, de fazer parte, de eventualmente acompanhar alguma coisa a noite inteira e de manhã ter dado certo e vibrar com isso. Então, acho que é um momento ótimo aí para nós. E falando em estratégia, né? Bom, no meu ramo, o que a gente tem feito, né? Acho que globalmente a gente tem se preparado. Então, por exemplo, se a demanda é X, a gente tem colocado para os componentes críticos um X ao quadrado. Só que a gente já está falando realmente de um planejamento de longo prazo, né? Porque agora a gente tem lead times que antes eram 12 semanas, viraram 52. Então, puxa, tem material que eu já estou planejando aí para o meio, final do ano que vem. Então, claro que é difícil, é impossível prever o que vai acontecer, então existem alguns fatores de segurança que a empresa tem colocado. Tem se trabalhado, né, apesar de eu ter falado da complexidade de desenvolver alternativos, a empresa tem buscado junto com as montadoras, puxa, como que eu desenvolvo um outro componente, como que eu flexibilizo junto com você, porque sozinho eu não consigo mais, né? Então, a gente tem trabalhado em parcerias também, eu diria que são ações de longo prazo. E eu acho que mais no curto, eu estou em linha aí com o que o Rodrigo falou, né? Sempre que possível a gente vai fazendo estoque agora, né? Assim, para evitar ter esse custo mais alto. Então, o que eu posso adiantar, eu tenho antecipado. Isso também é uma novidade, né? Porque na teoria seria dinheiro parado, hoje não, hoje é um ufa, melhor ter aqui dentro do que sofrer depois, né? Então, eu acho que essas são as principais ações aí que a gente vem tomando no ramo automotivo. Obrigado, Roberto. É interessante isso que vocês estão comentando, né? Porque eu sinto realmente essa valorização do departamento de compras e, consequentemente, do profissional de compras, né? Eu vejo que compras era sempre visto como uma área de suporte, e aí acabava tendo aquele viés de muito mais uma área burocrática em função de toda a documentação, todas as políticas e até pela exposição que um departamento de compras acaba tendo aí com tópicos relacionados à compliance. E aí, com essa reviravolta toda de mercado, realmente a valorização esse viés mais estratégico, né, ele acabou aí trazendo enorme reconhecimento para nós, né, para os profissionais aí de supply chain, o que é muito bom. Se eu puder dar uma sugestão para vocês, eu acho que o que a gente pode fazer para valorizar ainda mais isso é justamente estar muito em linha, muito próximo dos requisitantes e das áreas dos clientes internos, na verdade, né? Eu costumo comentar no meu time, né? Às vezes eu recebo alguns e-mails aí de alguém perguntando qual que é o status de um determinado item, de uma determinada compra. E aquele e-mail fica parado na caixa por 2 ou 3 dias sem resposta. Isso, para mim, é algo um pouco complicado, porque você responde um e-mail é coisa rápida, né? Desde que você tenha informação na mão, mesmo que você responda, ó, não consegui olhar ainda, estou vendo, estou verificando, vou atrás, vou colocar na minha lista de prioridade. Isso já faz toda a diferença, né? Costumo fazer uma metáfora aí com uma analogia, na verdade, com você compra alguma coisa no Mercado Livre, por exemplo, e quer saber o status da entrega e não tem informação nenhuma, ninguém te responde. Como que você iria se sentir, né? Para nós aí, profissionais da supply chain, é a mesma coisa. A gente tem que estar muito próximo dos clientes internos aí, justamente para poder alavancar e mostrar essa valorização que a gente tem.
né? Excelente. Então, assim, acho que isso é um ponto-chave aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado, Rodrigo. A gente tem algumas perguntas no Q&A, mas antes de eu ir para as perguntas, eu queria talvez refletir com vocês o quanto que a gente vem falando bastante do tema de estoques, né, como o enabler para a gente passar esse processo e não ter a interrupção na cadeia. Vocês chegaram a olhar dentro dos processos de vocês, quais são outros gargalos, como um desembaraço no Porto de Santos, tarefas administrativas, falta de recurso de caminhão, já até alencando com uma das perguntas do chat, talvez a gente está longe das principais cadeias de suprimentos, como Nordeste, para clientes ou fornecedores de vocês, ou clientes de vocês que estão fora do grande polo de industrial. Como que vocês trabalharam nesse cenário para ajudar a tirar um pouco esse estresse que já veio lá de um atraso da sua importação, um problema de falta de estoque que chegou no último momento? Vocês chegaram a rever esses processos? E o que talvez vocês possam compartilhar que fez a diferença para ajudar a chegar um pouco antes do que era previsto? Bom, eu vou comentar então, né? No nosso caso, a gente tem o OEA, né? Que é o Operador Econômico Autorizado. Então, a gente tem uma facilidade com a Receita Federal. Ainda assim, né, quando a gente pensar em começo da pandemia, os aeroportos congestionaram e aí não tinha nada que a gente podia fazer realmente, porque chegava o avião, aquela demora para desconsolidar, a gente acabou ficando também refém aí desses picos que a gente viu em todos os lugares. O que eu diria, assim, para as empresas que não se homologaram, realmente eu acho que é um benefício que vale muito a pena se pensar, né? Outra medida que a gente fez, a gente começou, então, como não dava mais para consolidar a carga, nosso número de importações cresceu demais, então a gente aí passou de 1.000 processos mês, e realmente sendo OEA isso dá uma agilidade para a gente muito maior, né? Então a gente tira a carga de sábado, domingo, madrugada, uma delícia de operação, tá, gente? Não para nunca, né? Então, mas eu acho que é um ganho realmente, né? Eu acompanhei algumas outras unidades da Continental que não têm o benefício, então aí eles tiveram realmente que recorrer a mandato de segurança, a tomar outras medidas aí judiciais para conseguirem realmente sobreviver, mas aí o dia a dia fica realmente mais difícil. Então eu diria, acho que essa no desembaraço. Pensando em frete internacional, eu tinha comentado já do NFO, né? Uma modalidade de algo que a gente não usava. E aí sim também buscar diferentes prestadores, né? Isso muda realmente muito rápido. Eu comentei isso no começo, né? Então você está fazendo uma rota, de repente tem um colapso, tem um pico, buscar outra, eu acho que super vale a pena. E transporte nacional também, a gente acabou, né? Teve também um momento aí que a gente está acostumado a fazer, um exemplo, 3 caminhões por dia, de repente precisa de 30, não há prestador que dê conta. Então, a mesma coisa, aí junto com a área de compras, buscar outros parceiros, ter opção A, B, C, D e conseguir flexibilizar aí o dia a dia. Acho que esses são alguns exemplos. Obrigado, Roberto. Nós aqui da Gelic, a gente não tem tanta dependência assim de material importado, né? Então, assim, a gente acabou não sofrendo muito com esses impactos de gargalos aí no processo de desembaraço. Por outro lado, nós exportamos muito, acho que uns 70%, 80% do nosso volume acaba sendo exportado. E aí sim, esse gargalo que a gente está vendo do Porto de Xangai, China e tudo mais, está afetando bastante. O que a gente vem buscando fazer, na realidade, para garantir esses insumos que acabam sendo muito mais locais, né, é focar no mapeamento de mercado e fornecedores aí bem estratégicos. A gente está buscando fazer contratos de mais longo prazo, tá? Para realmente garantir o fornecimento, garantir preço, e aí a gente discute aí até um gatilho de preço com base na inflação e por aí afora, né? Mas a gente está buscando realmente essa garantia de suprimento com contratos de mais longo prazo e desenvolvimento de fontes alternativas aí, porque se eventualmente
a gente precisar de um boom de demanda, alguma coisa, a gente pode fazer contratações spots também. Excelente. Refletindo sobre o que vocês comentaram, né? É interessante que, como a Roberta falou, o OEA, né? O OEA realmente ajuda, especialmente para empresas importadoras, né? Nessa simplificação, né? Eu acho que o grande foco, talvez, da nossa área de supply chain para minimizar esses impactos de interrupção é como a gente consegue simplificar o nosso processo, né? Como que a gente olha para ele e fala assim, olha, aqui pode ser um gargalo, eu posso ali simplificar. E outro ponto também, eu linkando com o que o Rodrigo e a Roberta, os dois trouxeram bem interessante, que é o tema de buscar fontes alternativas. Agora, o tema principal de fontes alternativas não é só buscar um novo fornecedor, mas qual o melhor serviço que esse rapaz vai trazer, esse novo fornecedor vai trazer. Porque senão eu troco de um frete de Antuérpia, vou para Rotterdam, mas que é tão complexo igual, ou mais complexo, vai piorar minha ação. Então, a transparência na informação ainda é chave, se eu leio correto que vocês me falaram, ainda é chave nessas tomadas de decisão. Ou seja, se a gente não tiver controle da informação, transparência da informação, é praticamente impossível saber qual direção a gente tomar, né? Eu acho que isso é um ponto importante de reflexão que eu faço com vocês. E aí, E sem falar na rapidez, né? Que tem que vir essa informação, né? Exatamente, a gente já não tem mais os tempos antigos de tomada de decisão, né? Por isso que é importante essa agilidade de ter a informação rápida para a tomada de decisão correta, né, Roberto? É isso mesmo. A gente tem algumas perguntas no chat, eu queria, uma que deve estar várias pessoas se perguntando, né? Qual é o impacto da guerra da Ucrânia e Rússia no nosso setor, né? No setor de vocês? E talvez eu não só vou trazer o impacto, porque eu acho que muitas vezes a gente olha o lado negativo, mas eu queria talvez refletir, e aí é um lado muito triste desse cenário, mas vocês já chegaram a avaliar quais as oportunidades que também esse cenário pode trazer para o seu setor? Qual o impacto e as oportunidades, né, que a gente possa angariar? Queria começar, Rodrigo, queria começar por você. Sempre estou indo para o Roberto, para oscilar um pouquinho, Roberto, desculpa. Eu vou começar falando então das oportunidades, tá? Eu acho que assim, o que isso acaba trazendo para nós como oportunidade é justamente de uma forma, às vezes até forçada, nós temos que sair da zona de conforto, né? Às vezes a gente tem ali um contrato, o fornecedor está entregando, está tudo lindo, maravilhoso. E a gente acaba não olhando muito para isso porque está rodando de forma automática. Quando a gente se depara com um problema, seja pela guerra, seja por um desabastecimento ou qualquer greve de caminhoneiros ou qualquer outra coisa, necessariamente a gente precisa criar uma alternativa, a gente precisa atuar em cima desse contrato, em cima desse modelo ou desse tópico. E aí a gente tem diversos desdobramentos de procurar outros fornecedores, que a gente vem falando, procurar material alternativo, ver outras oportunidades de frete, outros modelos de negócio, e tudo isso acaba gerando realmente algumas oportunidades aí. Algumas podem até não se viabilizar em função de custo e tudo mais, mas com certeza algumas oportunidades sempre aparecem, principalmente na questão de custo, né? A gente sempre tem aí novos fornecedores querendo realmente fazer negócio, querendo homologar itens. Tem um caso interessante até de umas resinas que tiveram um lead time aí muito estendido em função de guerra, em função de pandemia e por aí afora. E aí aquele projeto do fornecedor alternativo que precisava homologar, que estava de uma certa forma engavetado ali, ele acabou ressurgindo e viabilizando até com um custo menor, né? Então, assim, eu acho que o fato
esses ups and downs aí do mercado que a gente acaba tendo que se deparar, o que eles mais trazem de oportunidade é justamente fazer com que a gente saia da zona de conforto e reavalie alguns modelos de negócio, alguns contratos e por aí afora que já estão rodando de uma certa forma no automático, tá? E aí, do outro lado, a questão dos problemas e dos impactos da guerra, eu vejo que é justamente aquilo que vem sendo falado aí, escassez de produtos, problemas até de produtos que são produzidos internamente, mas aí até commodity que acaba tendo preço muito mais elevado no mercado internacional, e os fornecedores acabam se direcionando muito mais para exportar do que para suprir o mercado local. Então, tudo isso acaba gerando problemas de falta de produto efetivamente e, consequentemente, inflacionamento geral. Obrigado, Rodrigo. Roberto. Eu agradeço. É o que eu ia adicionar, acho que as oportunidades e os problemas são bem parecidos, mas o que eu ia adicionar é a velocidade com que a gente tem realmente a informação, né? Que é o ponto anterior. Então, qualquer imprevisto que acontece, teve uma nevasca, vem toda a minha cadeia de clientes falando assim, qual o impacto dessa nevasca no Texas? E aí, rapidamente, a gente tem que mapear tudo que eu tenho de lá, ou na Ucrânia, por exemplo, tudo que eu tenho de estoque, se eu tenho risco, o que eu vou fazer. Então, é uma velocidade, né, e com a quantidade de eventos aí que a gente tem tido imensa, de levantamento de dados, de informação, de disponibilidade de dados. Então, isso também é algo muito novo e que a gente aprendeu, né? O primeiro que pediu, você fala, onde que eu busco isso, né? E globalmente as empresas elas têm até se estruturado, né? Gestão de crise, já levanta os dados globais, está facilitando bastante. Uhum. E oportunidade, eu não sei bem se é uma oportunidade, mas eu queria aproveitar e trazer uma reflexão. Eu cheguei da Alemanha sábado e eu passei a semana lá, né? E a gente falando, né, de uma câmera alemã, preocupação sim com fornecimento de gás como um todo. Então lá, diferente daqui, é um tema super vivo, existem reuniões diárias, né? Se para tudo, reunião Ucrânia e Rússia, vamos conversar. O tema é muito vivo, mas o que eu vejo realmente é essa coisa da solidariedade, né? Que de fato lá existe, então realmente eles não pagam transporte, realmente as pessoas têm acolhido e levado as pessoas para dentro das casas. Então, acho que para o mundo, acho que é uma reflexão. Com certeza. Não, totalmente. E você trouxe dois pontos que eu estava planejado já falar e que eu acho que é o momento ideal, né? Roberto. Primeiro, o mundo está totalmente globalizado e são vasos conectores, né? Realmente, tem uma nevasca no Texas, falta de caminhoneiro de motorista nos Estados Unidos, o mundo realmente está conectado e qualquer desbalanço nessa cadeia vai gerar algum fator para nós, né? Feito dominó, né? Ele chega. Dominó. Exatamente. Eu acho que um ponto interessante para todos nós profissionais aqui, um exemplo, a gente agora está vendo lockdown na China. Não me preocupa porque agora está lá na China. Vai chegar para cá. Talvez qual é o momento que vai chegar para cá? E talvez a provocação que eu deixo é fazer essa reflexão, né, para todos. Quando que vai chegar, né? Então eu já penso na minha cabeça e com meus times, olha, lá para agosto, setembro, a gente vai ter impacto aqui de mais atraso, mais falta de containers, de navios. Olhar de uma forma que pode ser que você acerte ou não, mas pensar na reação de algum problema que possa trazer algum impacto para nós, eu acho que é o principal, talvez, mensagem, né? E outro ponto nesse aspecto é esses comitês de crise, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente, visto que a gente somos empresas globalizadas, o mundo está globalizado, que experiência que eu troco? Eu vou para a Alemanha, eu troco uma experiência que eu posso trazer para nós aqui, né? Nessa reflexão. E eu acho que um ponto interessante, a gente começou falando, né, nos impactos da interrupção. Eu até tive uma experiência de fazer uma apresentação para o presidente, para o comitê, para o executivo da BASF semana passada, e eu comecei a minha apresentação com a seguinte provocação:
nós já chegamos no pico dos problemas, né? E aí eu queria fazer essa mesma provocação com vocês. Como que vocês estão vendo esse tema, né? Porque a gente fala, já chegamos no pico do problema marítimo, chegamos no pico do problema da Europa ou da nevasca. Como que vocês estão vendo essa velocidade dos picos de problemas e como que vocês estão pensando neles? Quer começar, Roberto? Pode ser. Ó, deu até um suador, assim, né? Você falando essa pergunta, porque eu ia falar, ai, tomara que sim, né? Tomara que já tenha passado esse pico. Mas, refletindo friamente, eu acho que a gente não sabe a resposta, porque eu compartilho exatamente da mesma opinião. Quando a gente vê um lockdown do outro lado do mundo, você sabe que ele vai chegar a algum reflexo em algum momento, né? Pode ser exatamente a mesma coisa, pode ser só uma falta de container, pode ser só uma sobrecarga eventual, não sei, mas vai acontecer. Então, eu acho que está realmente num momento imprevisível da gente saber, cheguei no pior de tudo, superamos, né? Não sei. O que eu sei depois de todo esse tempo é que obviamente, né, o começo a gente sofreu muito, né, porque a gente não tinha essa agilidade, a gente não tinha essa rapidez, a gente não estava organizados para trabalhar tantas horas por dia, para dar conta de tanta informação e tanta demanda. E hoje não, né? Hoje parece que tem um aprendizado aí do que é essa crise, o que são esses problemas, o que é o jargão aí, o novo normal, né? Como eu me adapto. E parece que a gente aprende, né? A gente tem uma flexibilidade aí tão grande que a gente parece que vai dando conta e vai absorvendo. E dá a impressão agora que não importa o desafio que vai vir, a gente vai superar. Então, eu diria que acho que seria esse o olhar que eu tenho junto com a minha equipe, que nada mais vai ser impossível a partir de agora. Obrigado, Roberto. Eu vou bem nessa linha da Roberta também, né? Eu acho que é difícil responder isso, né? Até que ponto não vamos ter mais uma surpresa aí, né? Se a gente olhar a pandemia, tudo bem, começou um outro caso lá na China, isso acabou se desdobrando para cá, mas no final da história ninguém esperava que isso realmente fosse nos atingir da forma com que atingiu, né? Guerra na Ucrânia, outra coisa que também, se a gente parar para pensar em questão de um mês, talvez até menos do que isso, causou um impacto enorme em toda a cadeia de abastecimento, né? Então, assim, não dá para saber o que ainda está por vir. Espero que nada de ruim, mas o fato é que a gente não tem essa resposta. Por outro lado, eu concordo também que com tudo isso que a gente passou, a gente está muito mais preparado e muito mais resiliente aí para superar esses desafios. Isso com certeza. Legal. Obrigado, Rodrigo, Roberta. Eu queria talvez começar a fechar para abrir para o Q&A, mas antes, Alexandre, a gente tinha uma pergunta do Alexandre Mussi, falando sobre como que a gente vem tratando o tema de CO2 na cadeia logística. Esse é um tema de um dos nossos bate-papos essa semana, né, do ESG. Então, vamos dar um spoiler lá do outro dia, mas também para incentivar todo mundo a participar, porque eu acho que é um tema novo para todos nós, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para trocarmos experiência também, como que toda essa questão de environment pode nos ajudar na cadeia de supply, né? Porque ninguém vinha olhando esse tema dentro da cadeia de supply. Então, acho que deixa isso lá para o nosso próximo dia. Roberta, Rodrigo, querem dar um fechamento talvez uma mensagem para todo mundo que está aqui, aí a gente abre para o Q&A, especialmente aí a sua experiência nessa participação e como que você vê aí o nosso profissional preparado para mitigar esses impactos. Quer começar, Rodrigo? Pode ser. Eu acho que o que eu posso deixar para vocês assim aproveitem o momento, tá? Como a gente falou, assim, não é fácil, a gente sabe que não, mas tudo isso está trazendo inúmeras oportunidades, está aumentando muito a visibilidade dos profissionais do supply chain.
a visibilidade da área está sendo muito mais vista como uma área muito mais estratégica do que simplesmente uma área de suporte. Então, assim, aproveitem o momento, porque isso com certeza traz muitos ganhos para todo mundo aqui. Tá? Obrigado. Obrigado. Eu acho que para mim é algo muito parecido, né? Eu acho que a área de supply chain nunca teve tão em evidência e os profissionais também nunca estão reconhecidos igual agora. Então, eu acho importante, né? Eu sempre falo isso, eu falo, gente, aproveita para se engajar, para se dedicar àqueles 200%, porque eu brinco assim, eu falo, a gente tem a mesma carga todos os dias, né? Você só vai fazer a diferença puxa, se você tem um pouquinho mais. Então, aproveita também o nosso momento que as carreiras estão sendo reconhecidas, as empresas estão olhando e só vão, gente. Acho que seria a minha dica também bem em linha com o Rodrigo, viu? Legal. Excelente. Obrigado, Roberto, Rodrigo. Acho que concordo com o que vocês colocaram. Eu acho que a importância nossa, né, do profissional e a oportunidade de realmente conhecer a cadeia de supply, né? Porque muitas vezes a gente estava tão focado nos nossos pontos, a oportunidade de a gente conhecer e ali entender onde que um pode impactar o outro, acho que é fundamental e delicioso, né? Porque a gente pode trazer alternativas para as nossas empresas, né? Com isso, eu queria abrir aí para os participantes, né, que possam fazer perguntas aí para a Roberta, para o Rodrigo, que a gente possa interagir um pouquinho com a audiência. Aí, Guilherme, eu preciso da sua ajuda nesse processo. Guilherme? É isso. Oi, desculpa. Não, ótimo. Bom, pessoal, Roberta, Rodrigo, muito obrigado. A gente tem alguns pontos aqui, né, no Q&A. Mas queria agradecer, então, Roberta e Rodrigo, pela participação de vocês, pela contribuição. Acho que foi ótimo. A gente levantou pontos muito importantes para todo mundo. Renato, só para eu saber, você já passou pelas perguntas aqui? Não? Vamos passando agora. Eu passei. Passou? Pela dos que eu passei. Talvez, se quiser abrir o microfone, mas... tem alguns novos aqui que eu não tinha visto. Perdão. Isso que eu acabei de ver. Chegaram algumas nos últimos minutos agora. Excelente, perdão, desculpa, a minha falha aqui. Aí, pessoal que está participando, né, talvez manda mais perguntas aqui no Q&A e aí eu vou olhando. Isso, a gente só tem ainda uns minutinhos, tá, pessoal? Então fiquem à vontade para enviar as perguntas que a gente vai respondendo antes da gente ir para o segundo painel. Excelente. Veio uma pergunta nova aqui do Marcos. Como selecionar os KPIs para identificar os gargalos? Quais mudanças de critérios que vocês identifiquem? Quem pode contribuir aí? Rodrigo, Roberta? Como identificar os KPIs para a gente conseguir monitorar tudo isso, né? Seria essa a pergunta. Bom, igual eu comentei antes, eu acho que a gente tem vindo agora de uma demanda de informação muito grande e pelo menos na Continental, né, foram se formando esses comitês de crise e realmente para dar conta só com equipes dedicadas, né? Então a gente mede, igual eu falei, a gente tem informação praticamente de tudo. Então eu tenho estoque em fornecedor, tenho estoque em trânsito, eu tenho estoque em outras localidades, eu sei se eu posso buscar um material em outra planta da Continental. Então, assim, mas para conseguir ter tudo isso, realmente o grupo montou uma estrutura, né? Acho que as empresas não sei, globais, elas fizeram algo similar, porque a velocidade da informação é incrível, é surreal. E, claro, amparado por sistemas também, mas eu acho que a chave aí tem sido mais comunicação do que de fato, né? Do que de fato o sistema. Eu também vou nessa linha de que a comunicação acaba sendo o fator mais importante na realidade, né? Até comentei que a gente está bem próximo com os requisitantes e tudo mais. E nessa questão de KPI, como definir um determinado KPI, como selecionar, é justamente isso. Hoje a gente tem uma infinidade o volume de informação ele é tão grande que eu acho que o segredo é realmente a gente conseguir selecionar aquela informação que realmente é relevante para nós, né?
E aí, eu acho que tudo começa no mapeamento geral daquela categoria, daquele negócio, daquele assunto que está causando um determinado tipo de problema, entender realmente no detalhe, né? E aí tem um pouco da questão da cultura alemã também, que vai ali no detalhe, do detalhe, do detalhe. Eu acho que isso ajuda muito a gente realmente definir, entender o que está trazendo impacto para aquilo, quais são os impactos, a causa raiz dos problemas, e aí, com base nisso, a gente consegue selecionar ali as informações que realmente são mais relevantes. Tá? Com certeza. Não, eu gosto bastante desse tema, eu acho que a minha forma de pensar também, a comunicação é chave nesse processo, né? É muito mais potente do que o próprio KPI, porque o KPI está olhando o passado, e a comunicação você está alinhando o seu futuro, né? Eu acho que especialmente no momento de incerteza, eu acho que é fundamental você olhar ali o seu futuro, onde você organiza, especialmente entre áreas, né? Supply, eu acho que é o principal foco nosso, é orquestrar a comunicação entre as áreas e as regiões, né? Eu acho que esse é um ponto importante como um fator de sucesso aí. Concordo com vocês. Tem uma outra pergunta. Que software vocês vêm usando, talvez que ajude vocês nos seus processos de supply? Bom, de novo, o que a gente tem usado algumas plataformas que elas servem para cotar frete. Então, a gente cadastrou, né, vários provedores às vezes menores, e aí a gente faz como se fosse um leilão eletrônico para encontrar a melhor tarifa, né? Como as tarifas são spot e elas mudam o tempo todo, então a gente tem usado, esse eu diria que é uma ferramenta nova que a gente passou a usar para buscar um custo mais competitivo. Legal. Obrigado, Acho que Roberto. de diferente ou novidade, acho que esse. Da nossa parte, eu acho que são assim, o uso de plataformas realmente que acabam trazendo mais agilidade para o processo, nesse sentido de interação entre comprador, fornecedor, entrega e por aí afora. Não é nada novo no mercado, quando a gente fala em SAP, TOTUS e por aí afora, existem as plataformas de os ERPs da vida aí, mas realmente existem algumas outras plataformas, alguns outros complementos a esses ERPs que acabam ajudando nesse dinamismo das interações, né? E aí, de novo, o tema de comunicação, né? Uma comunicação mais eletrônica ali, mas acaba ajudando bastante. Excelente. Renato, eu ia complementar, né? E aí eu acho que para análise de dados, né, popularizou demais o Power BI, né? Isso. Porque ele transforma tudo, né, em dado, em estatística, fica fácil gráfico, fácil de enxergar. Então também, eu diria que para o dia a dia é algo que a gente vem usando praticamente de 2 anos para cá, mas se usa para tudo. Então, para a gente tomar decisões, fazer reuniões também, a gente tem usado tudo em Power BI. Excelente. Que ótimo. Obrigado. Deixa eu ver, parece que tem 2 outras perguntas aqui. Devido ao aumento do horizonte de planejamento, que tipo de recursos utilizam para minimizar os erros? Quer falar, Rodrigo, primeiro? Eu acho que assim, é uma pergunta bem genérica, né? E eu não queria dar uma resposta genérica, na verdade. Mas assim, essa questão, eu acho que minimizar erro acaba sendo independente do horizonte de planejamento aí. É claro que quanto mais longe, mais dificuldade a gente tem, mais risco a gente corre. Então, assim, é uma boa pergunta, completamente compreensível isso, mas eu diria que a gente atua de uma certa forma com o planejamento de longo prazo e daí fazendo os ajustes a curto prazo à medida com que as informações vão se tornando mais corretas aí. É fazer o acompanhamento, definir uma estratégia de longo prazo e aí trabalhando mais no tático ali a curto prazo
para realmente garantir aquele planejamento e ir fazendo os ajustes. Eu ia complementar, né, que eu acho que até a visão do que é um erro em supply chain, ela mudou um pouquinho, né, em função de todo esse dinamismo. Então, vou dar um exemplo. A pessoa autoriza uma carga no mar e aí fica 60, 90 dias parada lá na China, porque não tem como sair. E aí você faz um aéreo que vai te custar 1 zilhão de vezes mais caro do que se tivesse feito um aéreo standard. Mas a decisão ela foi tomada 90 dias atrás, 60 dias atrás, ou uma semana atrás, mas com base no que a pessoa tinha em mãos naquele momento. E eu sempre tenho trazido essa reflexão, puxa, mas depois que a gente olha, é fácil falar, mas devia ter trazido um aéreo normal, por que pôs no mar? Mas não era o dado que a pessoa tinha naquele momento. Então, eu realmente tentei, sabe, ressignificar isso junto com a equipe, né, gente? É o que você tem e saber depois comunicar isso para a organização, né? Não, hoje eu estou aprovando um frete muito mais caro porque eu não tomei a decisão de trazer por esse motivo. Então, é uma outra maneira de responder, né? Mas é mais para... Eu acho que a gente está aprendendo aí o que é erro em supply chain, né? Ou como evitar, ou o que fazer diferente, e se é que era possível. Totalmente. E como o nosso painel mesmo discutia, né, tentar diminuir a interrupção da cadeia, né, de suprimentos. E com isso a gente tem que usar todas as nossas ferramentas que a gente tem em mão. Acho que é um bom tópico para a gente começar a encerrar. A gente daqui a pouco tem um novo painel. Queria imensamente agradecer o primeiro convite da Câmara, né, Guilherme, para a gente, eu, a Roberta e o Rodrigo, discutir uma conversa gostosa. Foi um prazer, Roberta e Rodrigo, estar com vocês aqui nesse tópico tão interessante e que realmente vem latente nas nossas indústrias, no nosso dia a dia, né? Então, espero que todos os participantes tenham aprendido um pouco e com a contribuição de vocês. Obrigado de verdade. Ótimo. Obrigado, Roberta e Rodrigo. Acho que faço das palavras do Renato as minhas. Foi uma ótima discussão. A gente conseguiu agregar bastante, então, para os participantes. E agradeço muito a participação de vocês. Espero que a gente possa contar em outros eventos com vocês também. A gente vai conversando. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer aí poder compartilhar e dividir as experiências. Então, muito obrigado mesmo. Bom, da minha parte também é um tema que eu sou apaixonada. Adoro falar disso, ficarei o dia inteiro. Então, muito bom estar com vocês hoje, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Bom, pessoal, então agora a gente vai para o nosso segundo painel, que vai ser, então, sobre desafios globais e risco Brasil. A gente vai continuar ainda com a participação do Renato da BASF e vamos acrescentar, então, aqui no painel a Elizabeth da Lanxess. Então, Renato, de novo passo a palavra para você dar início a essa discussão e também já chamo a Elizabeth para entrar aqui na conversa. Excelente. Obrigado, Guilherme. Acho que foi excelente o primeiro nosso bate-papo, né? E o segundo tópico não é menos desafiador, né, do que a gente falar desse tópico tão interessante que são os desafios globais e risco Brasil, né? Elizabeth, bem-vinda aqui para o nosso bate-papo. Eu queria, primeiro, não sei se você tiver a oportunidade de se apresentar e depois a gente começa o nosso bate-papo. Obrigada, Renato. Obrigada, Guilherme. Então, agradeço também à Câmara pela essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos e debater esses temas, né? Eu sou Elizabeth Ramos, estou na Lanxess na posição de head, né, de CPO, de logística e suprimentos, né? Eu não estou... faço parte dessa parte na cadeia, né, de suprimentos, que é uma parte da cadeia de suprimentos, né? Eu trabalhei a minha vida inteira dentro dessa área, né, de comércio exterior, suprimentos, logística. Então, vivo e inspiro tudo isso. Está no sangue, está na veia, correndo. Gosto de desafios, porque quem está nessa área tem que gostar, né? Tem que saber buscar soluções, sabe que a vida não é tão fácil assim, né? E que a gente tem que buscar sempre soluções e buscar a melhor forma de fazer as coisas acontecerem, né? Porque suprimentos e logística
e supply chain no todo, ele faz realmente as coisas acontecerem, né? Somos responsáveis para entregar as matérias-primas e depois distribuir os produtos, né? Então, a gente realmente tem uma importância no negócio muito grande. É um prazer estar aqui. Prazer também estar com você, Elizabeth. Dani, você tocou um tema que discutimos agora há pouco, né, nos problemas anteriores, como que o profissional de supply vem fazendo a diferença, especialmente nesse momento tão complexo da cadeia logística, né? E eu queria, vai ser um bate-papo entre nós, com as nossas Sim. experiências, né? Eu queria, talvez, começar esse bate-papo refletindo com você eu talvez queria começar antes dos problemas atuais, né? Quando começou a pandemia, que veio todo esse tema de, opa, e agora? Paramos, o mundo parou, não tinha um manual de crise preparado, não tinha um manual ali direcionado. E aí eu queria, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram logo de cara quando começou a pandemia? E talvez qual foi a medida que vocês começaram a tomar para ir mitigando esses desafios, né? Uhum. Nós montamos um comitê de crise, né, multidisciplinar na Lanxess, e foi importante para que a gente pudesse se dividir e ter a velocidade na comunicação das informações, né, e ter a visão de vários aspectos, né, por isso ser multifuncional, para que a gente possa ter a identificação. E o que foi maior desafio para a gente foi também entender, né, primeiro, toda essa equipe, né, de crise, compreender sobre as mudanças dos comportamentos, né? Quer dizer, a gente precisava de uma mudança de um comportamento interno na organização, a mudança do comportamento do consumidor, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Parou tudo, e agora, né? E principalmente ter o cuidado com as pessoas, né? Porque a gente fala sempre de empresas, de pandemia, de situações aí de logística, de supply chain, e tudo isso são movidas através das pessoas, né? Nós estamos aqui e o motivo maior, tudo impacta as pessoas. Então, um cuidado muito grande com as pessoas, na saúde mental das pessoas, né? A gente trabalhou, teve programa disponibilizado para as pessoas, para a saúde mental. Dentro da nossa área de supply chain, né, da área de logística e suprimentos, nós tivemos uma demanda muito maior do que a gente, né, estava acostumado. Então, às vezes a gente tinha que fazer retrabalhos, porque você planeja uma coisa, aí depois não tem o transporte, ou acontece algum outro evento, você tem que replanejar, ou você tem que, no embarque marítimo de exportação, você tem que fazer um booking com 6 semanas antes, porque você não tem espaço no navio. Então, quer dizer, você tem todo o desafio de garantir a matéria-prima, de produzir, né? E na hora de entregar, você tem o desafio da logística aí de entrega também de exportação, né? Por falta de espaço aí em navio. Então, a gente tratou muitas pessoas, desenvolvemos internamente a questão de segurança, né? Segurança faz parte do pilar da nossa empresa. Então, é uma empresa química, né? Nós estamos falando da Lanxess, de especialidades de química. Então, a gente tem uma atenção muito grande com a segurança. E aí foi a questão de como garantir a segurança do nosso pessoal produtivo, né? Porque o improdutivo, o administrativo, a gente já foi todos para imediatamente home office, né? Notamos isso. E o pessoal produtivo, realmente, como assegurar a segurança deles, né? Então, foram uma série de medidas, enfim, para que a gente pudesse tornar o ambiente produtivo mais seguro, né? No sentido desses novos desafios, né? Que com as máscaras, higiene, o que precisava, distanciamento, enfim, uma série de novas regras foram também coladas, né, no nosso dia a dia aí no pessoal produtivo. No administrativo, eu acho que a gente teve uma grande vantagem a Lanxess, porque a gente já tinha estabelecido o home office para todos os níveis, né? A gente, no ano anterior, em 2019, e eu digo, poxa, que bom que a gente fez isso, porque quando chegou 2020, nós estávamos preparados. Então,
todos os administrativos tinham um computador, né, que pudessem levar para casa e já tinham garantido o direito de uma vez por semana fazer home office. Então, a gente já tinha praticamente testado esse sistema, né, um pouco antes, e a gente tinha incluído os demais níveis administrativos em julho de 2019. Então, para a gente, quando veio a pandemia, isso a gente conseguiu sair na frente. Quer dizer, sofremos menos nessa parte, né? Porque para todos foi cada dia um dia, né? Sobreviver a cada dia, porque era imposto mais desafios para todos nós, né? Com certeza. E você colocou alguns pontos, eu acho que não só a Lanxess, a BASF, mas todas as empresas, né? Tanto aqui das associadas, mas do mundo, né? Teve uma nova realidade, né? Como de repente você tem que participar dessa, tanto administrativo, 100% de casa, uma nova realidade, lidar com a família o tempo todo esse processo, mas também para quem tinha que ir para a fábrica, lidar com o medo, lidar com esse novo e garantir que o processo produtivo seguia caminhando, né? E aí você tocou em alguns pontos interessantes, que eu acho que eu acho que o mundo ficou muito mais humanizado nesse processo, né? No momento que eu faço uma call, que nem um bate-papo agora com você, e meu cachorro late, ninguém mais tem uma cara de surpresa, ninguém mais tem um espanto, né? Eu acho que nessa relação virou muito mais humanizada e perto. Eu acho que isso ajuda bastante, especialmente quando a gente, você própria comentou, nesses grupos multidisciplinar, em todas essas questões, né? Talvez, eu acho que esse é o ponto que talvez a gente deveria manter, e eu acredito de verdade que vai manter pós esse processo, né? As pessoas estão mais leves, importa o resultado do nosso trabalho, a entrega que a gente tem que fazer, né? E toda essa mudança de comportamento interno e externo que você colocou. E aí eu acho que um ponto interessante, que eu queria dividir em dois cenários, né? Eu acho que tem todo um tema global, que a gente tem os desafios globais, que eu já entro nele, mas eu acho que muitas vezes também a gente tem o Brasil aqui com nossa complexidade, com nossos desafios, né? Eu queria compartilhar no começo da pandemia, eu acho que isso é um ponto interessante, que veio via Câmara Química, via associações de indústrias químicas, que fomos com o governo e pensamos, como que a gente vai trabalhar nesse novo cenário com as restrições? Então, que oportunidades eu posso destravar do cenário de digitalização? O que eu posso melhorar na minha relação para conseguir que nossos materiais continuem sendo importados ou exportados nesse processo? Você tem alguma experiência nesse Risco Brasil que vocês trabalharam, que melhorou, né? Talvez da experiência pré-pandemia e hoje, que o seu processo está mais digital e mais simplificado, né? Acho que tanto na digitalização e simplificação que acabou melhorando, diminuindo um pouco essa burocracia nossa. Sim, nós começamos também em 2019, 2020, a gente implementou algumas automatizações com RPA na cadeia de logística. Isso nos ajudou bastante, né, nesse processo, porque como a gente teve muito mais demandas, então o que a gente conseguiu automatizar, né, com RPA, duplicidade de informação, porque às vezes a gente tem o sistema da empresa, né, o ERP e outro sistema que foi definido globalmente, e nós temos, por exemplo, um sistema de comércio exterior, que é local, né, e às vezes você precisa colocar a mesma informação no local e no global, então tudo isso que teria repetição, né, que fosse possível desenhar um processo e que fosse, né, não precisasse de tomada de decisão, né, ou se não uma decisão simples, né, sim ou não, faça isso, faça aquilo. Então, a gente desenhou soluções com RPA e temos implementado e continuamos, né, implementando algumas melhorias nesse sentido. Então, isso foi muito importante porque tirou um pouco do tempo nosso operacional e pôde colocar o nosso tempo para resolução e procurar novas soluções, né? Porque é isso que a gente está sendo demandado o tempo todo, né? O que valia ontem não necessariamente vai valer amanhã, né? Então, a gente olha muito isso e vendo o seguinte, que nossos planejamentos, a gente olha o passado, né? Então, é como se fosse
Antes a gente planejava em cima dos dados, da extração dos dados, né, que nós temos nos sistemas, e aquelas informações até então valiam mais ou menos para o futuro, né, antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente verificou, olha, o que a gente tem no passado, a gente está olhando no retrovisor, fazendo uma analogia com o carro. Agora a gente tem que olhar para frente, né? Para frente, como nós vamos estar utilizando. Então, como é que a gente pode estar fazendo a predição, né? Então, a gente entra num outro patamar aí de planejamento, e aí que aconteceu com a gente, que a gente ficou mais próximo de toda a cadeia de supply. Então, quer dizer, a gente ficou mais próximo do pessoal de vendas, com reuniões semanais, com a área de vendas, junto com a área de produção, com a área de planejamento, com a área de suprimentos, com a área de logística. Então, a gente toda semana validava e dizia, olha, essa semana vai atrasar o material X. Então, o planejador já fala junto com a produção, então vamos antecipar a produção do produto Y e deixar... Então, era semanalmente, a gente estava revisando as produções, né? Porque poderia ter um atraso de uma semana, um mês, então... para a gente ficar 100% operando, né, não ter um impacto de parada de planta, nós fizemos um planejamento assim, tinha um planejamento maior, mas semanal, esses ajustes, né, e isso agregou muito. Eu acho que isso foi um grande impacto positivo, eu vejo bem positivo que a pandemia nos trouxe, porque não é mais aquele departamento, né, porque às vezes porque vendas... não sabe planejar, aí, não, produção produziu, quer dizer, vendedor vendeu um produto, a produção produziu outro, né, e cadê, e tem um problema de escoamento, alguma questão assim, então, às vezes, havia algumas distorções, né, as pessoas não entendiam exatamente o papel de cada um, e eu acho que nisso, as pessoas ficaram mais abertas para atender, né, entender qual é o papel de cada um, qual é o impacto. E hoje a gente trouxe mais as restrições, né? Então, logística estando nessa mesa, ela diz o seguinte, não deixa eu planejar isso, porque não vai ter navio. Você quer ir para esse porto não dá, os navios não estão parando, porque está em congestionamento nos Estados Unidos. Então, a gente acabou colocando outros fatores, e bem assim, próximos, que impactam na decisão final da unidade de negócio, né? O que vai produzir, o que vai atender, ou o que cliente vai atender, né? Nós chegamos no ponto de decidir o seguinte, olha, não tem espaço no navio, qual cliente nós vamos atender? Isso feito semanalmente, entendeu? Porque você não vai atender todos, então qual é menos crítico, qual a situação do estoque do seu cliente? Então, eu cheguei a perguntar o seguinte, veja para o seu cliente qual a situação do estoque, vamos ver quem a gente, para não desabastecer a cadeia seguinte. Então, foi uma abordagem totalmente diferente, nova, e nos deu muito mais prazer, sabe, em trabalhar dessa forma, porque é construtivo, né? Nós estamos ali realmente procurando a melhor solução para o negócio, e junto, parte do negócio. Como é usado. Com certeza. Não, com certeza. Eu acho que aí a gente discutiu isso no painel anterior, né? A importância que o supply chain se torna nesse momento, né? Como um orquestrador dessa informação e desse relacionamento, principalmente, né? Não é mais só a informação e a comunicação, mas esse relacionamento que a gente pode orquestrar com todas as áreas, né? E aí uma coisa interessante que eu acho que é importante também a gente pensar como supply, né? Uma coisa que nós, dentro da BASF, fizemos muito parecido com o que vocês fizeram, né? Dentro da Lanxess, mas a gente também discutiu muito externamente com o mercado. Fomos discutir com o governo, né? O governo, o que a gente precisa de flexibilização na nossa cadeia para continuar operando durante a pandemia. Quais processos que a gente ainda tinha que protocolar presencialmente, que a gente conseguiu reverter para ser válido uma protocolação digital. Eu acho que isso é uma reflexão interessante, porque a gente tinha muitas vezes medo do governo, né? Eu não vou falar com o governo é burocrático, é parado, não funciona. Muitas vezes funciona. Existe gente também lá querendo fazer a coisa acontecer, né? E eu acho que essa discussão, principalmente olhando aí o Risco Brasil, que é uma coisa que talvez eu faço essa provocação, né? Quais partes dos nossos processos ainda são
burocráticos que poderiam ser simplificados, né? Externamente também, né? E temos aí apoio, né? Como que a gente ganha apoio dentro da indústria via uma Câmara Química, via as associadas como a Câmara Brasil-Alemanha, e talvez essa ainda é uma oportunidade que a gente pode explorar ainda um pouco mais desse processo, correto? Sim, nós temos utilizado a Biquim, né? Muito, acho que nós juntos, né? Como químicos, temos utilizado e conseguindo vários pontos que foram muito importantes, né? Junto com a Biquim, a gente direcionando todos os nossos requerimentos como indústria química, né? Enfim, eu acho que dentro da indústria química, a gente vê oportunidades, assim, grandes, né? Com um novo olhar que a pandemia nos trouxe, que a guerra vem complementando, realmente da nossa dependência, né, de alguns países fora, e o que a gente poderia desenvolver nacionalmente. Então, quer dizer, nós temos potencial muito grande nacional de desenvolver algumas questões na área da química, para que a gente se torne menos dependente das nossas importações, né. Então, esse é um ponto aí muito importante, que está sendo, né, analisado aí no Fórum da Biquim, para nos dar mais sustentabilidade, no sentido de continuidade de negócio, né? Porque a gente tem uma iminência de parada de algumas produtos que nós temos pela dependência, né? Por exemplo, do mercado chinês, né? Então, tem algumas linhas nossas que dependem muito de alguns produtos aí que a gente importa da China, né? Claro. E eu acho que essa é a reflexão que eu queria compartilhar com todo a plateia que está aqui hoje com a gente, né? Porque, assim, se junta com a sua associação, seja ela farmacêutica, seja ela química, seja ela da indústria, né? Usar, que nem aqui que nós estamos com a Câmara Brasil-Alemanha, esses fóruns são fundamentais para ganhar força como setor, né? Que setor que a gente pode ganhar nesse... E que vantagem a gente pode trabalhando em conjunto, não indo separados, né? E aí, com isso, eu queria refletir com você, como que você está vendo esse fator geopolítico, não só agora da pandemia, como China, mas também de guerra, como que hoje isso vem afetando a sua relação na sua cadeia de suprimento? E, se você puder compartilhar um pouquinho, o que vocês vêm pensando na função de mitigar, pensando mais... saindo do risco Brasil, pensando localmente, pensando globalmente, o que vocês vêm trabalhando no setor de olhar, visto todas essas incertezas que a gente vem passando, no sentido de nacionalizar, quais alternativas, qual rotas a gente deveria usar nessa jornada tumultuada que a gente vem passando. Uhum. Antes de responder a pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre esse contextualizar, né? O que a gente está vivenciando, né? A gente ouviu muito entre os anos 80 e 90 e até a pandemia, que nós vivíamos no mundo VUCA, né? E aí, depois de 2020, veio o termo BANI, né? Para a gente contextualizar. E aí eu estava refletindo, né, sobre o BANI, a nova definição aí que foi feita por um antropólogo, né, americano, e que ele disse o seguinte: o que é o BANI, né? É nos colocar que nós estamos vivenciando, que é um mundo frágil, né? Então, qualquer momento, qualquer negócio pode ser quebrado, né? Então, isso que exige de nós, pessoas, né? Muita resiliência e liberdade, né? Liberdade aí de colocar, de ver coisas novas, de ir em busca de outras soluções. Traz também ansiedade, né? Então, nós estamos num mundo em que nós estamos vivendo muito ansiosos, né? Quer dizer, tem muita ansiosidade. E como é que a gente combate essa ansiosidade? Porque a ansiosidade está presente, está em todos nós, está amplificada com o fator, né, da guerra, da Ucrânia, e com a pandemia, né? Então, o que a gente tem que fazer nós, né? Para humanizar mais? É usar da empatia e da atenção plena, né? Então, a gente tem que estar desenvolvendo isso, estar buscando isso. Ele diz o seguinte, que o mundo é não linear, né? As coisas agora são não lineares. Então, o que a gente tem que sempre ver? É o contexto, né? Contextualizar naquele momento, você está tendo a decisão, contextualizar
dentro do que é possível, né? E exige muito de nós, de todos nós, flexibilidade, né? Para lidar num mundo assim. Então, acho que assim, isso é super importante a gente saber isso. E é incompreensível, né? Porque tem coisas que a gente fala assim, não acredito que isso esteja acontecendo, né? A gente não consegue, realmente, era inimaginável que tais fatos poderiam acontecer. E como a gente trabalha nisso? Na transparência, né? Então, hoje a gente tem que estar trabalhando com muita transparência, intuição, percepção, e comunicação, né? O tempo todo, de forma transparente, direta e objetiva. Então, dentro todo esse nosso cenário, né, que nós estamos, é isso que a gente está vivendo, né? Então, vejo muito a necessidade de resiliência, empatia, flexibilidade, transparência e comunicação. Isso é a nossa base, né? É como que a gente tem que atuar para conseguir ir à frente, né? E como lidar nessa geopolítica, né, que está presente, né? O que nós temos feito? A gente está revisando cada cadeia nossa, né, de produtos, verificando o que pode ser mitigado, o que pode ser desenvolvido localmente, o que é muito crítico e que a gente entende que deveria ter, pelo menos, assim, não depender tudo de um continente. Por exemplo, se está muito concentrado na Ásia, para onde a gente vai levar? Um pouco para a Europa, Estados Unidos, América do Sul, né? Então, a gente está olhando assim, primeiro, regionalmente, né? Porque nem tudo você vai conseguir fazer no seu país, né? Então, regionalmente, balancear esse risco e a exposição, né? Então, tem algumas questões aí que às vezes fica muito... Quer dizer, o mundo inteiro transferiu suas produções e conhecimentos, por exemplo, para a China, né? Em vários segmentos. E hoje a gente depende muito de algumas matérias-primas da China para conseguir terminar. Então, eu vejo hoje esse movimento, que antes que a gente teve a globalização, para uma desglobalização, e aí para puxar algumas questões regionais. Então, é o trabalho de saber como é na região. E nosso, também, se eu tenho soluções nacionais ou possibilidade de um fornecedor produzir determinado componente, a gente está convidando o fornecedor a desenvolver, né? Desenvolver algum produto local que possa termos aí para ter uma mitigação com o local também, né? Legal. Então, é isso que a gente tem feito. Bacana, Elizabeth. Você tocou alguns pontos super relevantes que eu também vejo muito importante e dentro da minha responsabilidade, a gente vem trabalhando muito forte dentro da base. Eu acho que o principal que eu gostei bastante que você trouxe, e eu compartilho muito, é especialmente sobre essa nova realidade do mundo, né? Da sua empatia, resiliência, a sua ansiedade, e aí conecta com o que você falou lá no comecinho, que começou lá na pandemia, que talvez as empresas não olhavam tanto, que é esse cuidado com as pessoas, né? Entender aquele momento que hoje não é mais planejar uma importação, planejar uma produção, fazer uma compra. Hoje tem tantos fatores envolvidos adicionais nesse processo, né, que realmente gera ali como que eu estou olhando o meu profissional, né? Se o profissional não tiver bem e preparado, ele não vai ser capaz de trazer as alternativas, as soluções que a gente precisa no dia a dia. E a solução principal não vai estar mais na cabeça, nunca esteve, mas na cabeça só da liderança. O time tem que estar bem conectado, o time tem que entender essa nova realidade para, nesse processo, trazer alternativas, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo que você trouxe e é a provocação, né? Não deixe de olhar o seu time de forma cuidadosa. Sim. Eu acho que um ponto também interessante nesse novo processo é de também assumir que a gente não sabe tudo, né? Isso, definitivamente nós não sabemos. Você trouxe o ponto da transparência, né? Várias vezes eu tenho que levar para alguns líderes acima de mim e falar assim, não sei, eu tenho que ter o tempo de avaliar e investigar para trazer uma alternativa. E eu acho que está tudo bem nesse processo. Talvez é a nossa velocidade. No momento que eu tenho com tantas incertezas, vai cada vez mais a gente se deparar com coisas que a gente não
não passou, não identificou, mas é o momento de parar e falar, opa, eu consigo redirecionar e buscar alternativas, entender o que está acontecendo rapidamente, né? Eu acho que o grande processo de sucesso é quão rápido a gente vai conseguir olhar esses problemas e trazer alguma solução. Mas realmente profissional, se a gente não olhar, eu venho falando bastante isso com o meu time, se eu não olhar o meu time de uma forma cuidadosa, de um care realmente, ele não vai estar preparado ao nível de estresse, vou ter mais gente doente, com problemas, né, para trazer a solução desse cenário dos desafios, tanto global como do Brasil, né, que a gente vem passando. Sim, Renato, eu digo para eles assim, eu tenho analista de logística e compradores, né, e eu falo para eles assim, nosso papel já não é mais assim, não é comprador ou logística, nós somos analistas de negócios, né? Então, a gente tem que sentar na mesa e entender, né? Nós atendemos 11 unidades de negócio diferentes, né? Porque nós somos na área central atendendo todas as unidades de negócio. Então, a gente tem que entender qual é a dor da unidade de negócio, como que a gente pode agregar, o que realmente vai fazer diferença para eles, entendeu? E além, você não pode ficar, porque aí se você entende o que vai realmente dar impacto, agregar valor, você consegue trazer para dentro e trabalhar nesse sentido para buscar a melhor solução, né? Então, por isso que eu falo, às vezes a gente não está não é mais uma solução, como você colocou, uma solução logística, mas é uma solução para o negócio, né? O quanto o negócio consegue pagar um frete, por exemplo, né? A gente vai embarcar, não vai embarcar com frete nesse valor, então, qual que é o break-even? Então, a gente tem que começar a olhar como um negócio mesmo, entender cada um, e aí sim buscar a solução, né? E aí é o reconhecimento, né? Hoje o posicionamento nosso é bem diferente, né? Eles reconhecem aí, foi uma mudança aí realmente comportamental e abertura que nos coloca num outro patamar, assim, de discussão. Totalmente. E eu acho que aí um ponto importante, né, nesse setor, assim, de a gente rapidamente também não só apagar incêndio. Eu acho que isso talvez é uma provocação que eu deixo para todos nós, nesse cenário de desafio global e local, pode ser uma tendência de a gente só querer apagar incêndio. Outro dia eu falava com uma empresa, com outro diretor de supply, e ele falava, não, porque aqui eu tenho que apagar um incêndio todo dia. Eu falei assim, é interessante. Agora, o quanto que você, como diretor, talvez como o líder, desculpe-me, como que o líder, se ele estiver só focado na emergência, no apagar o incêndio, talvez ele está perdendo uma grande oportunidade também de parar e estrategicamente olhar, como que você estava discutindo, que alternativas eu vou ter para não ter esse incêndio novamente. E nesse sentido, que eu acho que é um ponto interessante, que eu acho que tanto eu ouvi de você, Dalan, que vocês passam, olhar essa cadeia global, né? E que alternativas? Eu vou pôr todas as minhas fichas numa única cesta, numa única região. Se isso não me gera um impacto significativo, pode ser ainda uma estratégia interessante. Agora, reavaliar nossas cadeias de suprimentos é fundamental para passar esse desafio que a gente vem passando, que vai ser cada vez mais frequente. Eu não vejo, o povo fala muito, porque a pandemia startou e no fim da pandemia vai acabar o desafio global. Não vejo. Não. Mil desculpas. Não vejo isso acontecendo. Vai ser um cenário cada vez mais dinâmico, né? Hoje a gente tem pandemia, tem uma greve, tem um outro lockdown, vai ter um problema de caminhoneiros. Então, talvez como que eu olho, talvez, o cenário. E eu acho que uma dica que eu também dou nesses comitês, nas nossas empresas globais, identificar qual o desafio de cada país. Eu tive alguns anos morando nos Estados Unidos e hoje se fala do tema de falta de caminhoneiros nos Estados Unidos. Esse é um tema de anos atrás. Sim. Talvez está gravando, né, Renato, essa questão aí dos caminhoneiros, e não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, né? Nós temos aí a questão dos caminhoneiros também sendo tratando, é um desafio para eles, né? E isso tudo impacta, né, nos nossos tempos logísticos, nas nossas disponibilidades, e faz a gente pensar, né? Será que a gente está agindo da melhor forma, usando os melhores
recursos da melhor forma, né? Então, eu acho que tudo isso vem a fazer a gente repensar, né? Até no como a gente tem utilizado essa mão de obra. E no Brasil também, a gente depende, né? Nossa malha é praticamente distribuição, é rodoviário, é diferente deles, que eles precisam do rodoviário, mas eles têm uma malha também grande, né? Ferroviária. Mas só que para fazer o link, né? Tirar do navio, colocar na ferrovia, ou tirar da ferrovia e levar para o ponto final de destino, você precisa desse motorista, né? Desse motorista. Então, o que realmente esperar, né? Então, isso daí está sendo uma mão de obra cada vez mais escassa, né? Com as questões também da guerra na Europa, se tornou-se pior essa situação lá, né? Porque muitos vinham de lá, ucranianos ou russos que estavam dirigindo caminhões, ou da Belarus, enfim, essa mão de obra aí que tinha, assim, deles, foi retirada também do mercado, agravando a situação hoje atual na Europa, né? Com relação realmente aos caminhoneiros. Mas é uma questão que a gente tem aqui também, a gente enfrentou isso, né? Enfrentamos uma paralisação geral, temos esse impacto enorme no nosso processo, porque tudo precisamos, 80%, acho que praticamente, né, mais ou menos, dos nossos transportes é tudo rodoviário, e isso com o acréscimo, né, do petróleo, aí nós tivemos aí todos esses mais de 30% aí já nos 3 primeiros meses do ano de aumento, então a gente tem muitas que eu digo, desafios, né, e oportunidades aí para estar trabalhando o tema, né, então é uma coisa que a gente sempre está direcionando, e também através da entidade de classe, da Biquim, a gente direcionou aí nas malhas, né, ferroviárias, a gente tem um estudo logístico, e esse estudo logístico é interessante, porque a gente fez um mapeamento de todas as nossas cargas, da entrada e saída das nossas cargas, e nós tivemos um mapa todo do Brasil, né, do nosso fluxo químico, e aí identificamos e estamos trocando com o governo onde seria necessário, né, investimentos para atender a indústria química e retirar caminhões da estrada para que a gente pudesse usar ferrovias, né? Então, todo esse movimento acontece, mas tudo tem seu tempo, né? Assim, estamos trabalhando em conjunto, acho que isso é importante de participação para todos, né? Que através das entidades de classe a gente consegue colocar para o governo algumas necessidades de determinadas nichos, né? Especialidades do mercado, né? Isso. E aí a gente consegue realmente colocar, né? Não necessariamente aquilo vai acontecer, mas esperamos que, pelo menos, dá visibilidade e transparência, né? E algumas questões a gente consegue ter a parceria e é possível realizar, né? Para ajustar a nossa infraestrutura, né, local brasileira. E nesse ponto que eu queria direcionar a nossa conversa, mas antes de falar de infraestrutura, queria talvez convidar aí todo mundo que está participando, né? Não deixa de enviar suas perguntas para a Elizabeth, para mim. Eu acho que fica interessante também ouvir as suas dúvidas, as suas dores, que a gente possa discutir referente aos desafios tanto global como do Brasil, né? E eu queria falar, a gente fala muito de dificuldades de infraestrutura, né? Eu queria ir nesse setor um pouquinho, e eu talvez queria trazer uma informação interessante, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas não caminham, né? A gente tem um mar de informações ruins, um mar de notícias que muitas vezes nos desestimulam, mas também tem muitas coisas positivas caminhando. Eu acho que nesse setor eu queria talvez nessa linha também de olhar o lado positivo, né? A Elizabeth trouxe bastante as nossas discussões sobre a infraestrutura. Eu queria compartilhar uma experiência que nós tivemos no começo da pandemia, um exemplo, um gargalo do Porto de Santos, que era altíssimo, e em conjunto com o governo, a Biquim e Câmara, a gente conseguiu tirar alguns bloqueios. Um exemplo, o navio de granileiro levava em média 25 dias para atracar, hoje tem uma fila de 2 dias. Então, é possível, trabalhando em conjunto, tentar mitigar os bloqueios de infraestrutura que a gente tem. Muitos dos nossos bloqueios vêm de investimento, não tem alternativa, mas também tem muitos de organização,
de trabalhar em conjunto com as empresas, com o governo e com os fornecedores em alternativas para mitigar esses desafios de infraestrutura, que não são só no Brasil. Olha o problema que nós estamos passando nos Estados Unidos de infraestrutura de portos, né, que vem sendo discutidos localmente lá, mas que traz reflexo no mundo como um todo, né? E talvez aí eu queria pensar um pouquinho, né, refletir, eu acho que a gente falou já um pouco sobre esse tema, mas talvez olhar quais são os gargalos de infraestrutura lá de fora que talvez a gente vai passar aqui também, né? A gente falou já bastante do tema de falta de caminhoneiro. Nós vamos passar também aqui no Brasil em algum momento, não sei se em 1, 2 anos, mas em uns 5 anos. Não existe novos caminhoneiros sendo com vontade. Quando a gente olha a mão de obra nova, ninguém quer ficar sentado no caminhão 5 dias para levar uma carga para o Nordeste, né? Então, nós também vamos passar por esse gargalo, né? Quais outros gargalos, talvez você vê, Elizabeth, que talvez a gente talvez são eminentes aqui para o Brasil e que talvez faria sentido a gente trabalhar em conjunto com as associadas? Sim, a gente verifica que a gente tem um gargalo na disponibilidade na movimentação das nossas cargas, né, de acessos aos portos, né, que aí vem aqui novamente uma dificuldade de acesso, tanto com trânsito, por exemplo, Porto de Santos, né, ele realmente tem um acúmulo muito grande para o Porto de Santos, uma dificuldade de acesso ao Porto de Santos, então ele é muito fácil você parar o Porto de Santos, se você parar uma avenida lá, você para o Porto de Santos, enfim, eu vejo isso como um gargalo, e também na questão tanto da Receita Federal, né? A gente tem evoluído muito, eu acho que o Brasil deu bons passos aí na simplificação dos processos de exportação, nós temos com o do INPE, né? E da parte da exportação, a Declaração Única de Exportação também, eu acho que isso são passos importantíssimos, né? Mas a gente tem que ter essa visão, né? Hoje, trabalhar com o governo, né? A gente sabe que é ok da reivindicação dos funcionários da Receita Federal, né? Então, a greve que vem vindo há um tempo, né? E justamente dentro de uma pandemia, dentro de um cenário disso, mais uma greve, mais uma coisa para a gente lidar, mas mesmo também com greve, né? A gente teve alguns processos que caíram no Canal Vermelho e a gente conseguiu, através da Biquinha, ajuda, né? Para sensibilizar por causa de parada de produção. Então, mas eu vejo que ainda a gente gasta muita energia para fazer o básico, sabe? Então, é isso que eu vejo, assim, como um gargalo, né, nosso, porque o quanto é importante isso e quanto o governo poderia nos ajudar atuando mais rapidamente nessas questões, né, quando há alguma divergência com algum órgão, como a Receita Federal, buscando uma solução, né, na questão, para que a gente não seja mais prejudicado ainda como país, né, como operações. Então, isso na Receita Federal, mas é mais assim, acho que governo e receita, e nós temos os impactos, né, gerando mais energia que a gente tem que ter. Eu acho que a gente tem feito isso, na aduana temos simplificado, então acho que a gente está no caminho correto. Eu entendo que a gente teria que estar abrindo mais oportunidades em outros portos, né, para desafogar Santos, e Santos também a capacidade, né, cada vez mais tem navios maiores e a gente não tem condições de receber esses navios grandes no Brasil, né, então a gente acaba tendo uma restrição no fluxo para o comércio internacional e eles acabam tirando, os navios também maiores que estavam aqui atendendo a América do Sul, passaram a atender outros continentes e a gente ficou sem espaço, né? Então, realmente, se a gente quer crescer realmente, a gente tem que crescer as nossas exportações, a gente tem que trabalhar também junto com essa estrutura toda de saída, né? Hoje, se você pensa nos nossos grãos também, como eles são transportados até os portos para escoar, enfim, eu acho que a gente tem vários gargalos aí que a gente poderia estar colocando muito mais ferrovias e eu sei que estão tendo algumas licitações, né? Assim, de algumas questões de ter
o privado e o público, né? Quer dizer, os investimentos privados e públicos para algumas áreas de infraestrutura, isso tem saído, né? Aos poucos. Então, a gente verifica que a gente tem já um movimento para a direção correta, mas a gente precisaria ser ainda mais rápido, né? Porque a gente tem muita questão, né? Realmente de segurança no transporte, também é uma outra questão que a gente poderia levantar, e aí que cabe. A gente tem a lei dos caminhoneiros, mas muitas vezes eles não têm onde parar, onde dormir com segurança. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que ter mais estruturas nas nossas estradas, nas nossas ferrovias, e como escoar, né? Esse material de forma integrando, né? Fazendo multimodal, integrando todos esses transportes e mais empresas que trabalhem multimodal mesmo, né? Quer dizer, simplificar esse processo de multimodal para que a gente tenha melhor competitividade aí para escoar os nossos produtos, né? Tanto no escoamento quanto no recebimento aí de algum produto. Excelente. Eu estou totalmente de acordo, e eu, antes de ir para o cenário global, né, eu acho que dentro da Associação Química, né, da Abiquim, a gente vem trabalhando e tem um estudo muito interessante, isso vale a pena compartilhar, todo o nosso desafio para crescer, tanto para crescer nas importações e também nas nossas exportações. A Elizabeth comentou todas as restrições de chegar no Porto de Santos, tem um estudo elaborado e apresentado já para o governo, inclusive de rodovia, ampliação de rodovia, como melhorar o acesso ao porto. E talvez aí eu deixo aí essa mesma pensamento para as empresas associadas à Câmara Brasileira do setor químico, de fazer essa mesma discussão com a sua entidade de classe, pensando localmente, né? Pensando globalmente, acho que aqui a gente olha já um desafio um pouco menor, quando olha, especialmente pensando na Alemanha, né? A Alemanha, eu acho que tem um processo bem estruturado lá, uma facilitação grande de governo, porém, também vale talvez a pena a gente pensar como associados aqui, o que a gente poderia, junto com a Câmara, com a HK, o que ainda poderíamos pensar, né, como oportunidades que a gente poderia discutir entre Brasil e Alemanha. Hoje eu vejo poucas, talvez, mas talvez dentro da sua empresa, né, se tem algum desafio interessante que a gente poderia discutir, vamos direcionar para o Guilherme, vamos direcionar para o comitê de logística aqui, que eu acho que são oportunidades. Essas associações têm um poder fundamental e fenomenal de destravar coisas, porque eu não estou indo como uma empresa BASF ou como uma Lanx, estamos indo como um grupo. Então, fica aí talvez uma discussão dentro de cada um de vocês que né, gargalo hoje você vê e fala assim, poxa, se isso desbloqueia, a nossa operação vai fluida, traz redução de custo, traz simplificação da cadeia, né? Então, acho que deixo aí uma provocação para cada um de vocês de pensar e trazer aí dentro do comitê de logística da HK para a gente trabalhar em conjunto, governo, tanto Brasil, alemão, e também dentro das empresas, né? Queria, talvez, Isabel, a gente está chegando aí no final, talvez um tópico que a gente não tenha discutido, que você acha relevante dentro desse tópico de desafio global e risco Brasil? Eu acho que nós tocamos em diversos pontos, né, super importantes. Eu acho que o desafio global de todos nós e Brasil, eu volto de novo no tema das pessoas, né, em como manter as pessoas com sanidade mental, né, quer dizer, com bem, eu acho que isso é super importante, e para isso a gente vai ter que estar olhando cada vez mais aí os nossos processos, né, porque os nossos pilares, né, processos, pessoas, né, e tecnologia. Então, eu deixo aí a mensagem que a gente tem que olhar toda a parte de tecnologia, que é um grande desafio para todos nós, não como uma ameaça, mas sim como realmente nos suportando, nos ajudando, né? Então, a tecnologia, ela está aí para nos auxiliar, nos ajudar. Então, essa transformação de digitalização, tudo vem auxiliar todos os nossos processos, né? Eu acho que tudo que é bem manual e repetitivo, a gente tem condições de tirar isso da nossa
da nossa área de atuação, desenvolvendo, né, soluções aí que já temos as ferramentas para isso, e nos focar mais no entendimento, né, entendimento do que está acontecendo, nos alinhamentos internos, porque a nossa comunicação tem que ser muito mais presente, né, é semanal a questão, a demanda da informação, o fluxo da informação e a velocidade da informação, e o entendimento disso, de entender aquela informação, analisar a informação é uma competência humana, né? Então, depende de nós, as pessoas, fazerem isso para tomar as ações necessárias e seguir. Então, eu sou grande fã aí do que a gente tem de tecnologia vindo para a nossa área. Eu sempre trabalho isso com a minha equipe, e a equipe hoje entende muito bem que a tecnologia está para nos suportar e nós temos que utilizar bem a tecnologia que nós temos, né? Então, deixo essa informação para todos, procurem entender o que tem e o que pode auxiliar no seu dia a dia, para que você tenha mais tempo para dedicar no que realmente importa, né, nesse relacionamento com a unidade de negócio, entender o negócio e buscar junto com eles as alternativas das suas soluções, né? Então, é isso que eu deixo, Renato. Não, concordo com você, a gente talvez tenha uma boa parte de uma experiência grande de anos, né, nessa cadeia, e eu me recordo lá atrás, antes até de várias empresas começarem com o SAP, né, com nossos sistemas mainframe antigos, né, aí falava assim, vamos implementar o SAP e vai perder o profissional de supply. E pelo contrário, né, o profissional começou a ser muito mais esperto, muito mais analítico, e eu acho que hoje a gente começa a ir numa outra esfera, ainda melhor, de relacionamento, de discussão, de gestor de negócio, como você próprio comentou, né? Eu concordo sempre com você, a tecnologia, e eu falo bastante isso, o que é transacional é melhor fazer via uma tecnologia digital, porque a gente vai ganhar tempo de analisar aquela informação e trazer melhores alternativas para esse processo, né? Não tenho dúvida desse tema também. E eu queria, antes de a gente começar a abrir alguma discussão interna, fechar com o tema de pessoas. Eu sou 1000% de acordo com você que o ponto fundamental do profissional do supply são pessoas. E eu acho que uma coisa que eu escuto muito com o meu time, né? A gente se colocar no sapato dos outros, né? E eu tenho, dentro da minha relação, a gente tem muito relação com fornecedores e com clientes. O supply é essa cadeia que está no meio, né? E eu falo assim, não é porque eu trato bem meu cliente e maltrato meu fornecedor. Eu queria deixar essa provocação, né? A gente está no meio, uma hora também sou fornecedor e uma hora também sou cliente. Então, se colocar no sapato do outro e tratar a gente bem, eu acho que é o fator principal de sucesso dos nossas áreas de supply. No momento que eu preciso que eu também tenho um erro no meu processo, que eu também necessito de uma demanda, que eu preciso ligar para o meu operador logístico e falar, cara, agora eu preciso da sua ajuda, né? Sim. E da mesma meu cliente no momento me liga e fala, agora eu preciso da sua ajuda. E talvez essa empatia, para mim, é fator de sucesso para a gente ter uma sanidade boa, né? Para a gente passar por esses desafios que a gente vem passando de uma forma colaborativa e respeituosa. Para mim, eu comparto muito com o que você falou. E é onde eu dirijo o meu time nesse sentido. Não quero ninguém tratando mal um fornecedor para agradar um cliente. A gente tem que tratar de igualdade, de paridade. Sim, são nossos parceiros, né? Não são nossos inimigos, não tem mais inimigo, né? São parceiros e juntos a gente constrói a cadeia, né? Senão não consegue. E é fundamental, no final do dia, com todos esses desafios, se a gente ainda por mais briga nesse processo, mais energia ruim, no final do dia a gente vai estar cansado, desmotivado, e não é ali que deveria estar a nossa energia, né? Acho que a gente tem uma grande oportunidade, realmente uma grande oportunidade de fazer a diferença nesse processo. Isabel, foi excelente o nosso bate-papo, foi muito bom trocar ideia com você nesses desafios, né? Eu acho que como que realmente o profissional nosso traz aí a diferença
A gente acabou só tendo uma pergunta aqui no chat da Priscila, que é: sabemos que o EDI está no nosso dia a dia. Alguma solução que facilita essa operação? Algum RPA ou job aplicado dessa atividade? Como que você está vendo aí essa troca eletrônica de informações, né? Uhum. A gente tem o ERP, né? A gente é uma empresa que está trabalhando na base da SAP, e aí a gente tem algumas outras ferramentas que a gente utiliza, né? Então, a gente utiliza o RPA também, quer dizer, foi desenvolvido dentro, globalmente aprovado, uma empresa, né? E aí a gente tem condições de estar desenvolvendo com essa empresa algumas soluções. A gente utiliza BI também como forma de tornar melhor, né, os dados e com essa velocidade que a gente precisa ter as informações. A gente utiliza também ferramenta para ir para o mercado, né? Que vai junto com a solução, que é parceiro da SAP, como, por exemplo, um Coupa, né? Para ajudar realmente para fazer um bid eletrônico, tudo isso a gente tem utilizado. A gente também tem uma ferramenta de transport management também. Então, a gente tem parte usando essa ferramenta do transport management que chama iNet, no caso da Lanxess, e também algumas origens já com transport management da SAP, porque a gente está fazendo a troca do SAP, então tem algumas regiões com uma versão for HANA e outros ainda com uma outra versão do ERP. Mas, assim, como uma empresa alemã, que a gente está dizendo, muitas coisas são alinhadas, né, na nossa origem. Então, entre em contato, verifiquem quem está tratando de digitalização dentro da sua organização, identifique quais são as ferramentas já pré-aprovadas, né? Porque eu tive uma reunião recente e às vezes o pessoal vai buscar ferramentas locais, né? Então, tipo, caso na Índia e na China, e aí depois o pessoal não aprovou. Então, faça diferente, vai dentro de casa, né? Vê o que foi aprovado dentro de IT ou dentro da solução de digitalização e veja que se tem os seus parceiros aqui no Brasil que você possa iniciar essa implementação ou mesmo capacitar a sua equipe. Tenho várias pessoas da minha equipe mesmo que adoram esse tema e estão se capacitando, sabe, para desenvolver pequenas soluções no dia a dia, ou até num SAP Script, sabe, desenvolvendo assim mais um pouquinho dentro do SAP. Às vezes ela tem umas ligações e dá para fazer algumas automatizações dentro do próprio SAP, com o SAP Script. Então, tem que procurar isso, questionar, provocar as áreas, e para que você busque realmente a melhor solução, ou verifique com a sua matriz se você pode trazer uma outra solução, né? Porque a gente sabe, o nosso dia a dia não é tão fácil, a gente não tem tanta autonomia nisso, mas a gente pode provocar e buscar soluções e buscar a aprovação interna, né? Totalmente de acordo. Nós, na BASF, também, eu criei, inclusive, em 2019, um comitê de digitalização, né? Quando a gente fala em ferramenta de digitalização, tem uma grande, como a gente fala, uma troca de um ERP, uma nova versão de um ERP, mas também tem um script, tem um bot que você pode fazer. Então, olhar ali qual é a sua alternativa. E você colocou um ponto que me fez lembrar de falar sobre esse comitê de digitalização. Tem gente que gosta desse tema, tem gente que adora buscar alternativas, né? Cria um grupo, cria alternativa para que dê espaço para esse time trazer alternativas para nós, de discussão para que possa ser um alinhamento global e possa ser alguma solução interessante. E eu vou, inclusive, na outra pergunta da Ellen, né, comentar ferramentas novas de tecnologia para a área. Eu acho que esse tema é tão amplo, Ellen. Talvez o que eu poderia direcionar você nesse sentido. O supply ele tem várias frentes, né? Tem planning, tem demanda, tem transporte, tem importação. Talvez olhar dentro ali da sua necessidade, internamente e externamente, quais alternativas que tem aí, tanto no mercado local como global, né? Vou dar um exemplo. O tema de tracking trace era um tema que não andava dentro da BASF e a gente conseguiu, com uma ferramenta local, hoje ser um rollout global, né? Então, eu acho que tem os dois lados, como a Elizabeth falou. Eu acho que o alinhamento é a peça fundamental nesse aspecto, de olhar e que não tem uma alternativa global, não tem nenhuma área sendo tratada, talvez a nossa alternativa
possa ser um bom rollout globalmente, e vice-versa, né? Agora, buscar a comunicação nesse aspecto é fundamental, porque tem muita coisa nova, e o que eu vejo, eu via o SAP levava 10, 15 anos para fazer uma atualização, o que eu vejo hoje não existe mais isso, cada vez vai ser mais dinâmico e mais ferramentas novas trazendo aí alternativas para os nossos processos de digitalização. Sim, eu gostaria de complementar que é muito importante desenvolver na equipe, né, esse pensamento, sabe, de processo, de organização, o que a gente fez foi treinamento de Lean com a equipe também, um Lean para supply chain e compras, né, mostrando assim, evitar os desperdícios, verificar onde tem dor, ou verificar o que pode ser melhorado dentro do processo, porque às vezes é mudar um procedimento, entendeu? Você já ganha muito, então às vezes nem precisa, tem que conversar com a equipe, fazer workshops assim, falar de um tema, né? Só levar, fazer ágil, desenhar o processo e rapidamente verificar, olha, qual pode ser a solução? Às vezes é estabelecer uma comunicação diferente com o departamento ou estabelecer uma nova forma de fazer e você está reduzindo etapas no seu processo, né? Então, veja o processo também. Então, isso é importante. Primeiro, veja o seu processo, revise o seu processo, conheça as suas dores e depois você vai ver a ferramenta. Porque muitas vezes as pessoas ficam falando, nossa, que ferramenta eu tenho que atender? Mas você não está entendendo muito qual é a sua dor, o que você precisa resolver. Então, tenha muita clareza o que você precisa resolver e aí sim vai ver o mercado que com certeza vai encontrar, né? Alguma coisa aí que se adapte. Totalmente. Você falou uma coisa para ir fechando, né? Tem uma diretora par minha que eu admiro muito. Ela sempre fala assim: a pior coisa é digitalizar um processo ruim, né? Isso. Porque fazer do pior do processo, né? Então, assim, olhe realmente o seu processo para digitalizar de uma forma smart. Concordo. Elizabeth, foi um prazer participar com você nessa bate-papo. É muito gostoso e ver quantos desafios a gente tem e também mostrar como que o time bem preparado é fundamental nesse processo, né? Nada mais do que um time sano, preparado, com motivação para a gente passar para os próximos desafios, né? Tanto globais como locais que a gente vai enfrentar e com certeza vai ter. Né? Prazer participar. Obrigada, Renato, também foi um prazer. Obrigada, Renato. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer estar com vocês, com todos vocês, né? E os participantes todos. Exato. Não, pessoal, muito obrigado, Elizabeth, Renato. Foi uma ótima discussão, os pontos levantados foram excelentes. Acho que saí até um pouquinho, né, do que a gente estava esperando, mas realmente foram pontos assim muito bem levantados. Acho que trazendo nem só um pouco para a supply chain, nessa questão de pessoas, acho que para todas as áreas é importante manter esse bom relacionamento com todo mundo, porque facilita o trabalho, deixa mais gostoso, deixa mais leve. Então, acho que é um assunto que deve ser levado para todas as áreas, não ficar só em supply chain. Mas queria agradecer, então, vocês dois, Elizabeth e Renato, muito obrigado pela participação, pela contribuição de vocês. Queria agradecer a todos os participantes que estão aqui hoje e queria relembrar também, então, que a gente já vai ter eventos amanhã e quinta-feira. Amanhã a gente vai ter, então, 2 palestras e na quinta-feira ainda 2 painéis que o Renato também vai participar como moderador dos 2 e ele vai fazer uma das palestras de amanhã também. Então, fiquem à vontade para se inscreverem, o link de inscrição ainda está aberto no nosso site, quem ainda não se inscreveu para participar, entra lá e se inscreve, que vão ser 2 dias ainda muito legais também, com bastante conteúdo para todo mundo. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e a gente se vê então amanhã. Um abraço, gente, ótimo dia para todos. Um abraço, tchau.